E aí galera, fazer um videozinho aqui mandando a letra, aproveitar e falar sobre a impressionabilidade, que é o esqueleto da curiosidade. Eu falei sobre curiosidade agora, fiz um vídeo lá em casa, postei e falei no vídeo que impressionabilidade e curiosidade são sinônimos, mas eles não são sinônimos, eles estão interligados, é diferente. Eu acho que até que não existe sinônimo para curiosidade. Chegar em casa, de tão curioso que eu sou, chegar em casa, eu vou até pesquisar isso. Eu tentei conectar alguma palavra que não achei essa impressionabilidade. Por isso eu estou fazendo esse vídeo agora, porque a impressionabilidade é a sua capacidade de se surpreender e ficar impressionado, do seu olho brilhar. Ou seja, de você atrelar um momento, não precisa ser nem ser um momento presente, você pode ser uma lembrança, pode ser uma leitura, um vídeo, um filme. A impressionabilidade é a sua capacidade de se impressionar. Então você pode, quando você liga esse momento, voltando aqui, pegando o gancho, esse momento a um sentimento, a uma emoção, quando você se toca, você está emocionalizando e você magicamente grava na memória. Falei sobre a curiosidade, mas não toquei nesse assunto, motivo qual estou fazendo esse vídeo, porque a memória, quando você emocionaliza, você cauteriza no seu cérebro, você memorifica, você guarda. Então tem muitas coisas na nossa vida que a gente lembra e muitas coisas que a gente não lembra. Geralmente as coisas muito boas e muito ruins a gente lembra. Então isso nos mostra que a memória, ela tem uma coisa esquisita, que é a emoção. Isso serve pra gente estudar, serve pra gente aprender, serve pra gente viver. Um dia seremos, vivo falando isso, um dia seremos feitos de histórias. Então a memória, ela é super importante na nossa vida, pra gente criar felicidade, que é o motor da alma. Sem felicidade a gente não consegue ter sucesso na vida. Felicidade nos leva à saúde também. É lógico que sem saúde não há felicidade, mas a felicidade nos leva à saúde e a saúde nos leva à felicidade. Então, gente, quando você se impressiona, você é como se você fizesse uma tatuagem na sua memória. Você grava, você consegue relembrar. Uma vez minha mãe fez uma cara estranha lá pra mim, quando eu tinha 12 anos de idade. Eu lembro da cara estranha, mas não é esquisito? Por que isso me marcou? Então, gente, todo mundo tem essa impressionabilidade, claro. Todo mundo é curioso, claro. Mas a dica do vídeo é pra gente tacar lenha nessa fogueira, a gente nutrir essa curiosidade, essa impressionabilidade. Quanto mais a gente fica impressionado, surpreso, quanto mais a gente toma aquele tapa, modo de falar, mais a gente melhora a nossa alma e nossa memória. Frisando para ficar bem claro. Outro dia eu fiz um vídeo sobre distimia e anedonia, que é a nossa capacidade de sentir prazer. Então a gente não só algumas coisas, porque algumas coisas é normal a gente mudar. Às vezes a gente deixa de sair com os amigos, deixa de ir no cinema, deixa de ir na praia. É normal. Mas aí você sente prazer no celular, sente prazer em outras coisas. É normal, isso é normal. Agora, a anedonia é você perder prazer em tudo. Um pouco, às vezes às vezes é ir no banheiro, às vezes é tomar banho, às vezes é coisas triviais.
das grandes às pequenas, das pequenas às grandes. Então, ao estudar modos de reverter essa situação chata que é você, que é sintoma de depressão, a maioria das pessoas depressivas tem, mas às vezes a pessoa nem é depressiva e tem, então a questão é complexa. Às vezes eu acho até que todo mundo um dia vai passar por essa crise de consciência e ficar meio anedônico. Antigamente eu achava que era velhice ou era a evolução da alma, mas não, é natural do ser humano a gente fazer essa redefinição, a gente se questionar, a gente tentar entender. Isso vai machucar, vai doer, e essas feridas traumatizam, e o trauma leva a você a ficar triste, e a tristeza leva ao estresse, o estresse leva à tristeza e vai se acumulando, vai deixando você irracional. Então a impressionabilidade, como a curiosidade, ela te racionaliza. Você fica mais instrutivo, emotivo, explicativo. Então é um modo de você ser mais feliz. Tô falando uma coisa muito importante, gente. Deus me livre. Tão importante que é se você absorver isso. Até eu tô chocado. Videozinho eleito. Então, gente, um jeito da gente ter essa luz irradiada, essa luz divina, é a gente aprender a dar prazer às coisas como? Sendo curioso, ficando impressionado. Aí a gente se desenvolve, a gente progride o espírito rumo à excelência. Olha que dia bonito. Dubai? Não. Miami? Não. É Vitória. Outro dia falei que Vitória é uma cidade impressionante, justamente porque ela foi abandonada, ou o sistema quis que ela fosse secreta. Então ninguém conhece Vitória no Brasil. Você vê que Vitória não tem turismo. Aqui no Espírito Santo não tem turismo internacional. Mudando de assunto, falando da mesma coisa. Então, a dica de hoje: seja curioso, seja impressionável, tenha essa criancice no bom sentido, tenha ela dentro de você, resgata essa magia que você vai se ressignificar. Vai melhorar a sua memória, vai fazer você estudar melhor, vai te transformar numa pessoa melhor, num ser humano melhor, em gente, porque você, sendo curioso, você tem mais prazer em estudar, em ler, escrever, em fazer coisas que eu tô como eu agora, tô fazendo um vídeo. Isso tá me obrigando a me questionar, tá me obrigando a pensar, força a racionalidade. Então faz eu automaticamente me desenvolver, porque eu sou obrigado a chafurdar nas profundezas da psicologia. E para isso eu tenho que entender de história, matemática, biologia, não só essas coisas, eu tenho que entender de mim. Tem que entender de Deus, agradar a Deus sobre todas as coisas. Tem que entender da filosofia, que é a arte do argumento. Toda pessoa que sabe falar, sabe pensar, tem caráter. As pessoas ruins não sabem pensar, elas são especialistas em certas coisas, mas no geral são idiotas. Então a dica de hoje é essa, galera. Mandei a letra da vida desse vídeo, ficou muito bom, impressionado, eu mesmo. Valeu.